A sociedade sempre espera muito da gente. Não importa qual o seu gênero, a sociedade sempre tem um padrão estabelecido do que você deve seguir. Deve fazer isso, deve se comportar assim, se vestir dessa forma, ter esse comportamento. E se a gente pensa nisso, acaba sendo uma pedra no nosso sapato. Principalmente quando a gente quer sem pensar na nossa vida financeira. Fala pessoal, Mary aqui, então curte esse vídeo aí, até rimou. Nando presente, se inscreve para acompanhar a gente. Os mais antigos e naturalmente mais claros exemplos que a gente consegue ter na nossa sociedade são de homens e mulheres heterossexuais. O padrão que a sociedade exige que um homem tenha é aquele que passa uma imagem de segurança. O homem deve ser visto pela sociedade como aquele capaz de prover a segurança para todo um núcleo familiar. E justamente por essa cobrança, todos os homens são naturalmente afetados quando a gente fala sobre a possibilidade de se organizar financeiramente. Seja o homem casado, que realmente acredita que ele é o único responsável pela organização financeira da família e que por isso acaba não tendo uma comunicação com o seu par e acaba assumindo sozinho um peso que poderia ser compartilhado, mas também para o homem solteiro que vai para as festas, um ótimo exemplo, e se comporta como um pavão e sua linda cauda para conseguir provar para a sociedade que ele realmente tem todos os subterfúgios que se exige de um homem. Ele paga bebida para todo mundo, ele mostra que ele tem um bom status econômico, ele ostenta grandes riquezas, tudo isso porque a sociedade espera que esse homem seja um ótimo provedor. E com a mulher também não é diferente. A gente busca se encaixar num padrão que parece que é o certo, mas na verdade não existe certo e não existe errado. A gente tem que sim fazer o que é mais importante pra gente, mas buscar entender se as atitudes que a gente tá tendo são porque nós gostaríamos de ter, ou se a gente está agindo daquela forma porque a sociedade espera que a gente aja daquela maneira. Muitas vezes a mulher se sente na pressão de se encaixar nos padrões de beleza, de vestir a roupa da moda, sabe? Ai, agora a moda é unha tal, agora a moda é sobrancelha não sei de que jeito, sabe? Ai, a moda agora é cabelo não sei que cor. E a gente tá sempre correndo atrás para fazer aquilo que todo mundo tá fazendo. E de novo, repito, não quer dizer que a gente não pode fazer, a gente tem a liberdade para fazer o que a gente quer, e isso é ótimo e maravilhoso. Mas às vezes vale a gente se questionar até que ponto isso que eu tô fazendo e tô reproduzindo é porque eu quero fazer isso por mim, por um cuidado pessoal, ou será que eu tô fazendo isso porque, puxa vida, se eu não tiver bonita e elegante ao ponto que se espera, se eu não tiver nenhuma ruga ao ponto que se espera que a mulher nunca tenha, porque pra mulher tem muito esse negócio de que a mulher não pode envelhecer, gente. Por que pra mulher, por muitos anos, foi feio ter cabelo branco e pro homem que tem cabelo branco é elegante? O cara é bonitão, sabe? Então são pequenas coisinhas do dia a dia que se a gente parar pra se questionar e parar pra observar, a gente vai ver que muitas vezes a gente reproduz não porque a gente gostaria de fazer, mas sim porque existe aquela imposição de que, se não foi feita, a mulher que não pinta o cabelo é descuidada. Isso tá mudando muito já hoje. E que bom que tá mudando. Porque as pessoas estão começando a questionar algumas coisas que antes eram inquestionáveis. E estão começando a entender que, sim, existe o livre-arbítrio e a gente pode decidir o que a gente quer fazer de verdade. E não só pro movimento de massa, que é o que todo mundo tá fazendo. A gente pode andar contra a massa e hoje ainda assim tá ok. A questão é que a mulher acaba sendo muito mais agressivamente exposta a essa relação exagerada com o consumismo. Se espera muito, principalmente da mulher, que ela consuma, consuma, consuma. E é sempre importante fazer o adendo aqui que não tem nada de errado com o consumo. Não tem nada de errado com um homem querer mostrar que tem alguma coisa e querer se divertir. Não tem nada de errado em uma mulher querer se vestir da maneira que ela acredita ser apropriado. A questão é que essa pressão social, esse padrão social imposto, não pode ser uma via de regra que vai inclusive nos prejudicar no caminho de uma organização financeira. Essas imposições sociais não podem nos levar para o buraco. A gente não pode se atolar em dívidas porque a sociedade nos diz como a gente deveria agir. Então é importante fazer esse questionamento, é importante ter esse senso crítico de ok, eu preciso realmente disso, eu tenho realmente necessidade de consumir, o dever de me comportar dessa forma, é minha responsabilidade, portanto, como homem socialmente dito, prover essa segurança, ou da mulher, eu tenho realmente que negar o meu envelhecimento, não me comportar dessa forma porque não é esperado de mim? O grande fato é que
Nós podemos e devemos fazer tudo que a gente tem vontade, né? Desde que não infrinja nenhuma lei aí, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu tô apoiando coisa de doido. O fato é que a gente deve ter o livre-arbítrio de decidir o que a gente quer fazer e gastar a nossa grana do jeito que a gente bem entende. A grande questão é que isso não pode atrapalhar as nossas finanças. Então, se eu tô um pouco apertado aqui em casa nas finanças, se a coisa tá meio difícil, poxa vida, o cara não precisa chegar no rolê e querer ser o que paga pra todo mundo, né? Ele pode pagar a conta dele e tá tudo certo, ele não precisa mostrar que é alguma coisa pra ninguém, não precisa provar nada pra ninguém. Assim como a mulher também. Poxa, daqui a pouco eu tô economizando, tô guardando grana porque eu tenho um plano futuro que é muito importante pra mim. E eu quero focar nesse meu objetivo, então agora eu não tô podendo gastar muito, eu vou gastar um pouco menos, vou deixar de comprar aí, talvez, sapato, bolso, um monte de coisa que a gente olha um Shopee da vida, gente, dá vontade de comprar tudo. Às vezes eu fico horas lá rolando e vendo tudo que eu poderia querer ter. Porque eu não preciso. Então, às vezes a gente pode parar e fazer esse questionamento. E será que eu quero isso realmente? Será que eu preciso disso realmente? É o questionamento antes da compra que a gente fala, né? Então, antes de simplesmente sair e comprar, é se questionar. Eu tô precisando guardar dinheiro? Eu tô precisando segurar uma grana? Poxa, não. Beleza, vai lá e vive sua vida. Ah, sim, eu tenho um objetivo, então será que eu preciso comprar isso aqui ou eu tô comprando por um impulsinho, sabe? Ou por essas questões sociais que a gente acha que precisa ter pra ser. Então, mais ser por ser e o ter vem depois. Essa é a questão mais importante que a gente quer trazer hoje, né? Indiferente do que a sociedade impõe ou deixa de impor, que a gente possa olhar para as nossas necessidades e entender se elas são genuínas, para que a gente possa ter uma organização financeira que nos permita conquistar mais. Porque no final das contas, o comportamento financeiro não diz sobre comprar aquilo ou não, consumir isso ou não. O comportamento diz sobre a nossa relação com esse consumo. E é isso que a gente deve colocar em pauta antes de tomar qualquer atitude que pode nos prejudicar. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente é um casal que não entende muito de finanças, a gente não é da área de finanças, mas o Fer é psicólogo, eu sou formada em marketing e a gente decidiu falar um pouquinho sobre o nosso comportamento com as finanças. Como é que a gente se comporta e por que às vezes a gente tem dinheiro, mas nunca tem pra nada. Essa que é a verdade. Então a gente tem estudado, pesquisado e compreendido algumas coisas e a ideia é trazer aqui para que a gente possa fazer uma troca que seja válida para vocês e pra gente e a gente espera que realmente esteja sendo valioso. Nós somos o canal Neuromoney, aquele abraço. E deixa a porta aberta para voltar logo.